Bom dia, meus amigos. Então vamos lá, né? Bom, esse trabalho aqui, como eu falei para vocês, eu vou estar fazendo a cobrança no Meet, né? Por causa que não tem como fazer a correção por aqui, né? Então, de preferência, eu vou fazer no Meet, ou então só quando eu fizer a correção com vocês do livro, porque para poder vocês estarem elaborando, falando como é que vocês elaboraram essa notícia, né? De acordo, né, com o que está aqui, né? Com os acontecimentos, com as informações, né? Que era para que vocês pegassem um acontecimento interessante que havia ocorrido na cidade ou na sua escola, né? E de preferência que fosse um tema, né, que tivesse relacionado à inclusão, à acessibilidade e à mobilidade, certo, meus amigos? Então vamos lá. Bom, nós vamos dar um pulo, né, para o capítulo 8, onde está falando: criança também tem direitos e deveres. Aí nós temos aqui: direitos e deveres todos nós temos. Vocês, por exemplo, têm o direito à educação, mas também têm o dever de respeitar as regras da escola e a todos que trabalham ou estudam nesse local. A escola é um ótimo lugar para percebermos exatamente isso. Criança também tem direitos e deveres. Aí na outra folhinha está fazendo umas perguntinhas assim. Deixa eu colocar lá para gente. Todas as pessoas precisam cumprir alguns deveres. Cite algumas regras que você deve obedecer em casa e na escola. Isso é fácil, né? A gente sabe que a gente tem que obedecer os nossos pais, obedecer o nosso professor, né? Obedecer as regras em casa, do que deve ser feito, do que você tem que fazer em casa para ajudar a mamãe. Às vezes é arrumar uma cama, né? Colocar as coisas, o material em ordem, né? Na escola também nós temos as nossas regras, né? Que a gente tem que estar respeitando o nosso amigo, respeitando o professor, né? Sabemos que nós temos a hora do recreio, né? Que nós estamos vivendo esse momento difícil, mas quando nós estamos na escola, nós sabemos que tem a regra da hora que a gente pode conversar, a hora que a gente tem que fazer nossas atividades, né? São várias coisas. Como seria a convivência em casa e na escola se não houvesse regras a seguir? Seria uma loucura, né? Muito difícil. Por quê? Cada um ia fazer tudo na hora que quer, não ia ter regras, não ia ter obediência, e aí o trabalho não anda, né? Por isso que a tia tá até falando, né? Até coloquei no nosso grupo sobre vocês terem que cumprir regras no nosso Meet. Por quê? Porque senão a gente vai perdendo o controle, não vai ficando legal, as aulas não vai ter proveito, né? Então, é por isso que tem que ter regras. Se não tiver regras, o trabalho não flui, não é verdade? Então, vamos lá. E qual é a importância de haver direitos e deveres específicos para as crianças? Né? Nós sabemos que há essa importância de ter direitos e deveres específicos. Por quê? Para que a gente possa saber os nossos direitos, os nossos deveres. Então, por isso que eles são específicos, por isso que eles são colocados, né? Aí, por isso que tem todos os direitos e os deveres escritos, né? E para que a gente possa, né, tá analisando e cumprindo. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na outra página. Ó, mesmo o trabalho infantil sendo proibido, muitas crianças trabalham em minas de carvão, no cultivo de alimentos, na criação de animais e em indústrias, por exemplo. O que você sabe sobre o trabalho infantil? Né? Realmente, ainda tem, nos dias de hoje, ainda tem muita criança trabalhando. E a gente sabe, né, que criança não é o certo trabalhar, né? E em casa, a gente faz um serviço para ajudar a mamãe, arrumar uma cama, guardar os nossos brinquedos. Algumas regras, assim, jogar uma água no quintal, não é isso? Regar as plantas, mas nada que vai fazer você perder sua aula, que perder você o dia todo, que você não vai poder brincar, não vai poder estudar, nada que te prejudique, né? Esse trabalho aqui que eles estão falando, infantil, aqui da parte de cima, aqui, ó,
né, que trabalham nessas minas de carvão, no cultivo de alimentos, são trabalhos que exploram as crianças, né? E não é o correto, né? Aí tá assim, ó, o texto expositivo a seguir explica por que as crianças não devem trabalhar. Temos daqui 10 razões pelas quais as crianças não devem ter obrigação de trabalhar, que é o que nós falamos lá atrás, né? São os direitos e deveres específicos para as crianças. Então, vamos conhecer. Crianças ainda não têm ossos e músculos completamente desenvolvidos. Correm maior risco de sofrer deformações dos ossos, cansaço muscular e prejuízo ao crescimento e desenvolvimento, dependendo do ambiente e das condições de trabalho a que forem submetidas. Então, o que acontece? Se vai trabalhar numa lavoura, né, numa minas de carvão, a criança não está própria para isso, né? Aqui mesmo está falando dos ossos e músculos das crianças, certo? Aqui também está falando a ventilação pulmonar. Entrada e saída de ar dos pulmões é reduzida, por isso crianças têm maior frequência respiratória, o que provoca maior absorção de substâncias tóxicas e maior desgaste do que nos adultos, podendo inclusive levar à morte. No terceiro, ó, crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo esforço. O coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo. E por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Então vocês vão percebendo essas razões, né, que a criança não deve ter obrigação de trabalhar. A exposição das crianças às pressões do mundo do trabalho pode provocar diversos sintomas, como, por exemplo, dores de cabeça, insônias, tonteiras, irritabilidade, dificuldade de concentração, memorização, taquicardia e, consequentemente, vamos passar para outra página, espera aí. E, consequentemente, baixo rendimento escolar. Porque a criança não vai conseguir, né, conciliar tudo isso. O trabalho, a escola, não vai conseguir, né? Então, isso ocorre mais facilmente nas crianças porque o seu sistema nervoso não está totalmente desenvolvido. Além disso, essas pressões podem causar diversos problemas psicológicos, tais como medo, tristeza e insegurança. Então, aqui eu vou deixar para que vocês leiam depois mais os tópicos, né? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, né? Falando sobre todas essas regrinhas, né? As razões por quais as crianças não devem ser obrigadas a trabalhar, né? Tá falando da visão, da pele, da sensibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui... Espera aí só um minutinho. Nós temos aqui uma interpretação oral e temos a interpretação escrita que nós vamos fazer, da página 36 a 38. Tudo em relação a este texto, certo? Então, aí nessa interpretação oral está perguntando o que você achou desse texto, né? As informações mais interessantes que o texto apresentou e que você não conhecia, né? A maioria aqui vocês talvez não conheçam. Nossa, tia, olha, nem imaginava que os ossos e os músculos, né, não tem seus ossos e músculos completamente desenvolvidos, né? Sobre a ventilação pulmonar, né? Várias coisas, né? Da visão também, né? Então você percebe, né? Aqui tá mostrando legal quais são as razões, né? Então vocês lendo cada um é muito legal para que vocês tenham esse conhecimento. É claro, né? Que aí vai falar, então não posso fazer nada em casa. Não é isso, meus amigos. Eu tô falando de um trabalho mais pesado, igual foi comentado ali no início sobre o trabalho infantil, que é pegar no pesado mesmo, cultivar alimento, ficar na lavoura, na criação de animais, ficar naquele trabalho pesado. Estou falando de uma coisa pesada, uma coisa assim que é uma coisa até sem noção, né? Porque não é para a idade das crianças. É um trabalho infantil e é incorreto isso. Então, vocês vão estar fazendo a página 36, 37 e 38, né?
de acordo com essas razões que nós acabamos de ler, certo, amigos? O texto expositivo tem como função divulgar informações sobre determinado tema, a fim de aumentar o conhecimento do leitor. Nele, o autor não expressa sua opinião, né? Então, nós vamos estar fazendo e espero que vocês consigam responder tudo de acordo, certo? De acordo com essas 10 razões que nós acabamos de ver. Ficam com Deus e até amanhã.